Olá, eu sou o Dr. Jair Schmidt, sou médico hematologista e diretor do Centro de Referência de Neoplasias Hematológicas do AC Camargo Cancer Center e vou comentar sobre a sessão de terapia celular com enfoque em neoplasias hematológicas que foi apresentado no AACR Annual Meeting de 2020. Farei comentário de 3 estudos principais. No primeiro estudo, apresentado pela doutora Chalabi, do National Cancer Institute, foi apresentado dados de eficácia e segurança de um estudo fase 1, utilizando células CAR-T bivalentes ou biespecíficas para ambos os antígenos CD19 e CD22 em pacientes crianças a partir de 3 anos e adultos jovens até 30 anos com leucemia linfoblástica aguda de células B e linfoma difuso de células B no contexto de doenças recidivadas ou refratárias. O racional para o uso de alvo duplo CD19 e CD22 seria reduzir o risco de perda ou escape antigênico, já demonstrado previamente em outros estudos de células CAR-T contra o antígeno CD19 no tratamento de LLAB e no linfoma difuso de grandes células. E a perda do antígeno CD19 nesses estudos prévios é descrita como um dos principais mecanismos de resistência e recidiva da doença tratada com essa modalidade de terapia celular. Por ser um estudo de fase 1, houve escalonamento de dose celular infundida para avaliar os desfechos primários de eficácia e segurança, além dos estudos secundários de expansão e persistência das células CAR-T biespecíficas. As células CAR-T biespecíficas elas foram manufaturadas em um sistema automatizado, o que é bem interessante. Esse sistema automatizado é a máquina CliniMax Prodigy, da Miltenyi Technology, que é uma plataforma que possibilita a manufatura direta nos próprios centros onde foi feito o estudo. O regime de linfodepleção utilizado previamente à infusão das células CAR-T foi com fludarabina e ciclofosfamida, podendo ter aumento de dose de ambas as medicações naqueles pacientes que já foram tratados previamente com células CAR-T CD19, que também foram incluídos no estudo. E o primeiro paciente tratado nesse estudo foi em maio de 2018. Foram incluídos uma população de pacientes extremamente previamente tratada, foram 13 pacientes até o momento, que foi apresentado aí na ICR, uma mediana de idade de 19 anos, sendo que 54% receberam transplante de medula óssea alogênico prévio, 69% algum tipo de terapia anti-CD19, sendo dessas 38% de células CAR-T anti-CD19, o restante sendo provavelmente o anticorpo, o blinatumomab, anti-CD19, e 38% de terapia anti-CD22, principalmente o inotuzumab, que é um anticorpo droga conjugado anti-CD22. Nos resultados de toxicidade, nós vimos que 46% tiveram síndrome de liberação de citocina, sendo 30% grau 1 e grau 2 e 15% grau 3 e grau 4. Desses pacientes com síndrome de liberação de citocina, 23% precisaram receber tocilizumab e 7% precisaram receber corticoide. A própria síndrome de liberação de citocina foi relacionada com maior volume de doença também, naqueles pacientes que tinham um volume de doença maior. Apenas um dos 13 pacientes tiveram neurotoxicidade e a mesma foi grau 1 revertida com medida de suporte. E tivemos descrição também de resultados discrepantes em pacientes com doença medular e com doença extramedular ao mesmo tempo. A gente viu que a doença medular chegou a alcançar a resposta completa com doença residual mínima negativa, porém, em alguns casos que tinham a doença extramedular junto, foi visto que alcançou resposta parcial, doença estável ou até progressão. Foi demonstrado a expansão das células CAR-T específicas tanto no sangue periférico quanto na medula óssea dos respondedores, porém a persistência é limitada, uma mediana de detecção em cerca de mais ou menos 45 dias por técnica de citometria de fluxo. Dados de eficácia mostraram resposta em todos os pacientes, porém recaídos em 3 pacientes, no qual não foi visto perda de expressão antigênica, mostrando que provavelmente doses maiores de células CAR-T podem ser necessárias e que a persistência limitada também das células CAR-T nesse contexto pode impactar também na recidiva da doença. E que o mesmo pode valer como uma das explicações para aquela discrepância que a gente viu entre doença medular e doença medular. E outra questão que merece ser estudada é a questão da exaustão das células CAR-T e a possibilidade até de reversão da mesma, possivelmente com o uso de inibidores de checkpoint, que foi alvo do outro estudo que a gente vai comentar mais para frente. Outro estudo que eu gostaria de ressaltar também, um outro estudo bem interessante, foi um estudo apresentado por uma empresa de biotecnologia chinesa em parceria com hospitais chineses, no qual demonstrou pela primeira vez, no estudo fase 1, células CAR-T universais ou células CAR-T halogênicas, que a gente chama de off-the-shelf também,
nesse caso para pacientes adultos com leucemia linfoblástica aguda de células T, no contexto de doença residual refratária. A LLAT ela é considerada uma necessidade hoje pouco atendida e nós temos poucas opções terapêuticas no contexto de doença residual refratária. E os desafios para determinar alvos em células CAR-T contra a neoplasia linfóide T é principalmente pelo fato das células neoplásicas de linhagem T compartilharem muitos antígenos em comum com os linfócitos T normais, que causariam um estado de imunossupressão incompatível. Diferente das células B, que a gente tem um antígeno mais específico da linhagem, que é o CD19, por isso a gente tem várias possibilidades de células CAR-T anti-CD19, e a gente pode também oferecer reposição de imunoglobulina mensal a longo prazo para esses pacientes que são tratados com células CAR-T anti-CD19. Outro desafio, do ponto de vista de uso autólogo em leucemias agudas T, é a possibilidade de contaminação do produto coletado autólogo com células tumorais. Então, por isso que realmente o racional de se utilizar uma célula CAR-T universal ou halogênica para esse tipo de situação, para uma LLAT, realmente torna-se bastante interessante. Estudos prévios demonstraram que o CD7 seria um alvo promissor na LLAT, com expressão em mais de 95% dos pacientes com LLAT, e com alvo também em linfócitos T reativo do paciente que recebesse a infusão. Dessa forma, a célula CAR-T universal ela foi manufaturada com alvo para antígeno CD7, fazendo técnicas de knockout por técnica de CRISPR do TCR, do receptor de célula T, para evitar a doença do enxerto contra o hospedeiro, e também knockout do próprio antígeno CD7 presente atualmente na célula T, para evitar a morte da mesma, que é descrito como fratricídio. Dados pré-clínicos, inicialmente, demonstraram ação efetiva in vitro em modelos murinos com xenoenxerto de LLAT, o que levou ao desenho desse estudo fase 1 que foi apresentado. O endpoint primário desse estudo é a segurança e o secundário seria a avaliação de eficácia após 3 meses da infusão das células CAR-T universais. A população de pacientes são adultos entre 18 a 70 anos, e nessa apresentação da ICR também foram demonstrados 5 pacientes tratados com 100% de resposta completa e 4 dos 5 pacientes com doença residual mínima negativa. De desfechos de segurança não foram observados neurotoxicidade e doença do enxerto contra o hospedeiro, e todos os pacientes que tiveram síndrome de liberação de citocina em algum grau foram perfeitamente manejáveis. A expansão das células CAR-T universais foi observada por técnica de PCR e por citometria de fluxo, e o estudo deve seguir utilizando pacientes e novas avaliações devem ser apresentadas e futuramente publicadas. E por fim, eu gostaria de citar outro estudo bem interessante que foi apresentado na ICR, que foi o estudo ZUMA-6, que é um estudo de fase 1/2, e foi apresentado uma análise preliminar do mesmo. Esse estudo avalia o uso de um produto comercial já aprovado pela FDA e outras agências regulatórias de países na Europa e na Ásia, que é o Axicabtagene ou Yescarta, que é o nome comercial dado pelo fabricante, que é a Kite, uma empresa do grupo Gilead, que é uma célula CAR-T CD19 já aprovada para tratamento de adultos com linfoma difuso de grandes células B no contexto de doença recidivada ou refratária, conforme os dados do estudo pivotal ZUMA-1. Só que nesse caso, o estudo ZUMA-6 avaliou a combinação do Axicabtagene com o atezolizumab, que é outra droga bem conhecida por nós, que é um inibidor de checkpoint, um anti-PDL1, também aprovado comercialmente, inclusive aqui no Brasil, para várias indicações. E nesse caso, o objetivo era avaliar a combinação de ambos, do Axicabtagene e do atezolizumab, para o tratamento de pacientes com linfoma difuso de grandes células B recidivado ou refratário. O racional da combinação de ambos é o fato da célula tumoral poder fazer a upregulation de proteínas de checkpoint como PD1 e PDL1, após a infusão das células CAR-T, sendo esse um dos mecanismos relacionados à exaustão, que por sua vez é descrito como um dos mecanismos de resistência. E nesse caso, desse protocolo especificamente, do ZUMA-6, a linfodeflexão era feita com fludarabina e ciclofosfamida nos dias -5, -4 e -3, prévios à infusão das células CAR-T, e o atezolizumab foi testado em 3 coortes diferentes. Tá? Nas 3 coortes, a dose era a mesma, que era de 1.200 mg a cada 21 dias por 4 infusões, porém o que diferenciava as 3 coortes era o momento que ele era utilizado. Uma das coortes fazia iniciava no 21º dia, a outra no 14º dia e a outra no primeiro dia após a infusão das células CAR-T.
Nas fases 1 e fase 2 desse estudo, foram incluídos até o momento 34 pacientes, com uma mediana de follow-up apresentado aí na ICA de 10 meses. Com relação à segurança, foi demonstrado 96% de CRS em qualquer grau, sendo apenas um paciente com grau 3. Com relação à eficácia em taxas de resposta, a gente viu 75% de resposta global, sendo 46% de resposta completa. E com relação a outros dados, a gente ainda tem um follow-up muito curto, então as medianas ainda não foram calculadas em 6 meses. Porém, em porcentagem, a gente evidenciou 62% de duração de resposta, 50% de sobrevida livre de progressão e 71% de sobrevida global. Então, fazendo uma comparação com o ZUMA-1, isso do pivotal do axicabtagene como agente único, com relação às características do produto, expansão e persistência das células CAR-T, a gente viu que os resultados são equivalentes. Apesar do N pequeno que a gente viu em alguns pacientes aqui do ZUMA-6, a gente observou que 3 pacientes tiveram conversão tardia de resposta parcial e doença estável em resposta completa, isso no intervalo aí de 6 a 9 meses após a infusão das células CAR-T. Assim como os níveis de persistência na célula CAR-T nesses pacientes que tiveram a conversão tardia também estavam aumentados, tá? Isso em comparação principalmente aí com pacientes no mesmo período no ZUMA-1. Então, nesse estudo, a gente pode concluir até o momento que a combinação ela é segura, sem aumento significativo de toxicidade pelo uso do atezolizumab. Porém, os desfechos de eficácia até o momento parecem ser equivalentes ao uso do axicabtagene como terapia única, e novas atualizações desse estudo provavelmente devem trazer dados mais concisos aí para a gente. Então é isso, pessoal. Foi um prazer participar dessa cobertura e poder compartilhar conhecimento com todos vocês. Continuem acompanhando as novidades do universo da oncologia nos canais Oncologia Brasil. Até a próxima.